Pessoal, tudo bem? Mais uma semana, né, de quarentena que a gente está passando, terceira semana. Vamos lá, né? Vamos vencer todo mundo junto. Mas hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que está preocupando muito as pessoas que, assim como eu, dependem do trabalho para ter a sua renda, né? Nesse momento de quarentena, muitos de nós, prestadores de serviço, comerciantes, trabalhadores informais, estão deixando de ter sua renda porque a gente está em quarentena, né? Então, isso tem preocupado muito, porque as contas não param, infelizmente elas continuam chegando. Então, a gente precisa decidir como vai sobreviver daqui para frente, né? E para isso eu vim aqui para dar algumas dicas. Minha avó e algumas pessoas antigamente falavam que mais importante que o dinheiro que entra é o dinheiro que sai. Então eu vim aqui falar realmente desse dinheiro que sai, porque o dinheiro que entra realmente nesse momento está entrando pouco ou não está entrando. Então a gente precisa falar do dinheiro que sai. E parece meio óbvio, mas uma das dicas que eu dou é a pessoa colocar todas essas dívidas e essas contas no papel, né? Ou numa planilha no seu computador. Por quê? Porque aí você vai ter noção clara do que você tem que pagar, do que você tem que gastar, para você fazer um plano de readequação. E uma outra dica, esse plano de readequação, que ele contemple uns 2, 3 meses para frente. Porque infelizmente, mesmo que a quarentena acabasse esse mês de abril, as contas do mês de abril, se a gente negociasse elas para pagar para frente, as contas de maio, junho e julho, elas continuarão chegando. Então a gente precisa pensar em adequar essas contas de abril nos meses seguintes, mas tem que pensar que os meses seguintes também a gente vai ter contas a pagar. Então a primeira dica seria fazer um plano, né? Colocar no papel tudo que você tem que pagar, tudo que você precisa gastar, né? Os seus custos com alimentação, seus custos com remédio, se for o caso, né? Você precisa do seu remédio, você não pode deixar. Colocar tudo isso no papel e fazer uma readequação das suas contas, né? Negociar mesmo, né? Se você, das preocupações, né, inclusive minha também, aluguel. Quem tem loja alugada ou casa alugada, negocie com o locatário, com o locador, né? Muitos estão sensíveis, então às vezes você consegue um parcelamento, às vezes você consegue pagar esse valor lá na frente, né? De alguma forma você consegue negociar com o locador, né? Esse é um ponto. Outras duas dicas. O governo federal ajudou e lançou uma medida onde ele autoriza os bancos a pausarem empréstimos e financiamentos. Então, por exemplo, você tem um financiamento habitacional na Caixa, né? Você não tem o dinheiro não está entrando para você pagar. O que você faz? Baixa o aplicativo da Caixa, ou então ligue na Caixa, ou então entre no site, né? O importante é não sair de casa. Isso tudo você consegue resolver de casa mesmo. E peça uma pausa no financiamento. No aplicativo da Caixa é super simples. A hora que você baixa, na tela inicial dele mesmo, a hora que você faz o cadastro com a sua senha, na tela inicial existe uma opção, pausar financiamento. E por 3 meses esse financiamento vai ficar pausado. Então você ganha um fôlego de 3 meses para reorganizar outras dívidas. Da mesma forma acontece com financiamento de veículo. Se você tem algum financiamento de veículo, você pode fazer a mesma coisa com o seu banco, né? Então já são duas medidas que dão de certa forma um fôlego a mais. Outra medida que vai começar hoje é que foi lançado o programa de renda mínima do governo. Ah, mas é muito pouco, R$ 600 não dá para viver. Nesse momento, o principal é a gente trabalhar com a razão e não com a emoção. Na razão e na matemática, 600 é mais do que zero. Então, para readequar, eu acredito que se você perdeu toda a sua renda, se você se encaixa nos modelos, né, nos requisitos para receber,
faça a requisição, porque vai ser uma ajuda que você vai ter nesse momento, né? Então, esse programa de renda mínima é um outro auxílio, uma outra dica. Uma outra coisa, não é porque sua loja ou o seu comércio está fechado que você tem que parar de vender, né? Em muitas cidades, né, o comércio tem que ficar fechado, mas pode atender delivery. Então, se você seguir todas as recomendações da OMS, com todos os cuidados, você pode criar técnicas de venda pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tentar uma renda, mesmo que seja nesse momento mínima, mas tentar continuar gerando renda para você, entende? Então isso também é uma forma de poder te ajudar. E em último caso, lá no último caso, existem empréstimos bancários, né? O governo também, através do BNDES, tem lançado algumas linhas de crédito com juros mais baixos, mas uma dica que eu dou, isso é em último, mas em último caso mesmo, só se você já tiver tentado todas essas outras opções e não conseguiu resolver. É como eu falo, aquele porquinho, aquele cofrinho, quando a gente tinha quando era criança. A gente ia colocando o dinheiro lá e a gente só tirava e só quebrava em último caso, só quando estava realmente precisando. Então, o empréstimo, a gente tem que lembrar que ele tem juros, então só use em último caso mesmo. Essas dicas que eu dou podem ajudar bastante, né? Eu espero que ajudem bastante para passar esse momento de crise, esse momento difícil, né? E na quinta-feira eu vou publicar um outro vídeo já falando de outras coisas que a gente pode fazer nessa quarentena para tentar tornar ela um pouco mais produtiva, um pouco menos preocupante, né? E eu acredito que se você fizer isso que eu estou falando, né? Se organizar, um pouco dessa preocupação sua você vai perder, né? Então, se você tiver com a cabeça menos preocupada, obviamente você vai conseguir pensar um pouco melhor em como superar essa quarentena. Então, eu estou publicando. Se tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar perguntas pelos comentários ou pelo Instagram, podem me mandar. E quinta-feira eu vou publicar mais um vídeo com novas dicas do que a gente pode fazer para tornar essa quarentena um pouco melhor. Bom dia para todo mundo.